olhos e ore ao Senhor, peça para o Espírito Santo mover na sua vida. Nós queremos a revelação da palavra, nós não queremos ficar na letra e nem na interpretação humana, mas nós queremos a revelação do Espírito Santo para tirar todos nós do lugar onde estamos para um novo nível e um novo lugar em Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, hoje nós encerramos agora à noite, vamos encerrar a série Uma Mentalidade de Governo. E os guardiões, os intercessores, eles estão posicionados. Nós cercamos todo o culto e queremos guardar sua vida. Quando o pastor Marcos fala da experiência do culto perfeito, é para dar a você que chegou aqui hoje uma experiência grandiosa em Deus, para nunca mais você esquecer esse momento aqui seu com o Senhor. E a gente percebeu o quanto ministrar essa palavra sobre uma nova mentalidade, mente brilhante, mente corajosa, o quanto houve resistências espirituais, porque nós sabemos que a maior batalha, não é, Diana? É no campo da mente. E nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos. Sabe por quê, amados? O povo que saiu do Egito, eles ficaram no deserto, permaneceram lá, porque a mente continuou cativa e escrava. Há muitos e muitas pessoas que elas vêm à igreja ou elas estão em uma religião, mas elas não ainda encontraram a liberdade do Espírito Santo para viver com uma mente em Cristo, uma mente que realmente retrata o que é o reino de Deus. E é claro que os ataques, eles virão dentro do nosso pensamento, nos nossos sentimentos, atacando as nossas emoções. E é claro que vai atingir o nosso comportamento, as nossas atitudes, fazendo emanar de nós algo que não seja bom, para que a gente perca o fluxo da manifestação da presença do Senhor na nossa vida, e que a gente fique oscilando, uma hora sim, outra hora não, e muitos perdem o crescimento. Nós poderíamos estar, talvez, muito mais arrojados, conquistar muito mais essa cidade, mas é preciso que todos nós entremos no lugar onde Deus chamou a gente para estar. Então eu peço e eu espero que você pegue todas as ministrações que estão tendo na casa. O que nós estamos ministrando no programa é muito libertador. E nós vamos declarar: eu não sou mais escravo dos meus pensamentos, eu não sou escravo da minha história ou do meu histórico, eu não sou escravo do que foi dito para mim, porque o que eu acredito é o que a palavra diz a meu respeito, e eu posso dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E nós temos que reagir mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos viver um novo tempo e uma nova história. Oh, glória a Deus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Vamos de novo. Uma nova história Deus tem. Um novo tempo Deus tem. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uau. Tudo feito com fé, tudo
você move, você entra num lugar onde todas as coisas você pode ativar em Deus. Isso é através da fé. Então, quando nós declaramos que uma nova história o Senhor tem, é porque Ele tem, em nome de Jesus. E vamos lá. Hoje no nosso painel tem uma imagem perfeita, que é da aurora boreal. Só Deus, o arquiteto do universo, pode construir uma coisa como essa. É perfeito tudo que o Senhor faz. Quando a gente vê, né, as 7 maravilhas do mundo, a construção, como Ele é perfeito. Aí você chega pertinho de uma flor e você fala, gente, que isso, que perfeição, que detalhes. Quando nasce, né, o filho, a gente fica assim olhando os detalhes, o dedinho, a mãozinha, e fala assim, a unha, fala, meu Deus, parece desenhado, porque é uma perfeição do Senhor. Já pensou olhar você por dentro, o corpo humano, o seu cérebro? Meu Deus, como é perfeito. Então, amados, vamos desfrutar tudo isso que Deus tem para nós, quem nós somos. Ele nos criou para a glória dEle e não vamos perder nenhum dia mais. Fala assim comigo, eu não vou perder nenhum dia. E eu vou cumprir o propósito todos os dias. Amém? Vamos cumprir o propósito. Vamos ler em Gênesis 1, versículo 1 a 5. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Fala comigo, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Que tremendo. O que o Senhor tem falado a nós com as práticas espirituais, com a dedicação da vida no Espírito, orando hora após hora. Talvez você fale assim, mas eu não consigo orar em línguas. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai perceber que as línguas, elas vão brotar de uma forma natural, não é forçado. Porque a árvore, ela dá o fruto que é da origem dela. Nós não precisamos forçar. Muitas pessoas que cresceram numa igreja como eu, ficou às vezes muito tempo frustrado, porque as pessoas chegavam na gente e falavam, fala glória, 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 glória. Não sei se vocês são desse tempo. E chegava e falava assim, vai, fala, glória, 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 glória. Não, você está falando muito devagar. Você tem que falar mais forte. Glória, 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 até sua língua enrolar. Não, e muitas pessoas, elas ficam assim, falando, não, eu não consigo enrolar. Não, é do Espírito Santo. Está em você. E o Espírito tem uma linguagem. E essa semana nós recebemos no programa o pastor Tiago Tartari. E ele saiu de um lugar de escassez, saiu de um lugar de verdade, de muita pobreza. E dentro de pouco tempo, 7 anos, eles construíram, não vou dizer um império, mas algo muito forte. E a experiência dele é orando no Espírito e confessando a palavra. E ele foi percebendo o que o Espírito foi fazendo dentro dele. E nós vamos chamá-lo novamente, vamos trazer a Juliana, porque é impactante o que eles foram construindo através do Espírito, permitindo o Espírito trabalhar no interior deles.
E quando eu percebi o hora após hora, e eu comecei a me entregar ao Senhor, começou uma construção poderosa dos fundamentos da fé dentro do meu interior. E aquilo que estava tão longe de acontecer, começou a acontecer, porque eu vi que eu cooperava com o Espírito Santo, e assim como Ele é criador, eu me torno co-criador junto com Ele, e eu me torno profeta junto com o Senhor, e eu posso criar uma nova realidade em Deus. Muita gente não entendeu. Fala assim comigo: com o Espírito Santo, eu sou cooperadora com o Espírito Santo, e eu posso em Deus criar uma nova realidade. Quantos? Me dá um tchauzinho assim, quem está entendendo? Vamos novamente? Fala assim: com o Espírito Santo dentro de mim, eu posso cooperar e ser uma boca profética e criar uma nova realidade espiritual na minha vida. Fala: eu posso, nós podemos. Então, todos nós precisamos ter o discernimento. Esse Deus criador, esse Deus arquiteto, esse Deus que manifestou toda a sua bondade, esse Deus que nos criou de uma forma tão plena, tão linda, tão incrível, Ele está dizendo: vão agora e governem, vão agora e tenham a mentalidade de governo, vão agora e brilhem, tenham a mente de Cristo, vão agora e sejam ousados, sejam corajosos, porque vocês nasceram para ser grande instrumento de Deus na terra. É muito fantástico. E o Espírito de Deus pairou sobre a face das águas, a face do abismo, onde tudo estava bagunçado, onde tudo estava misturado. E o Espírito de Deus pairou, nós não sabemos quanto tempo foi aquilo, mas ele ficou diante do abismo. E aqui diz que Deus viu que a luz era boa, porque o Espírito pairou e começou a gerar, no meio daquela confusão, no meio daquela mistura, o Espírito de Deus começou a organizar as coisas antes de se manifestar. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Toda bagunça, toda confusão, toda mistura, tudo aquilo que você olha e fala está desorganizado, está fora do lugar, eu quero te convidar a entrar para a vida no Espírito em Deus e começar a crer e começar a dizer: Senhor, coloca todas as coisas no devido lugar, tira a mistura, tira a bagunça, tira a confusão, tira o desequilíbrio da minha vida, Senhor, coloca todas as coisas no lugar. Quantos creem? Amados, quantas vezes eu orando e na minha mente eu estou ali: Senhor, Senhor, deita sobre as nossas contas bancárias, deita sobre o nosso trabalho. Espírito Santo, deita sobre esse lugar. Amados, quando nós saímos da Avenida Brasil e nós viemos para cá, era tudo tão grande, tão maior. Era um desafio realmente tão grande. Eu sei que isso é de Deus, porque faz a gente depender dEle, sai da sua zona de conforto, e o Senhor leva a gente a uma dependência total. E assim, as coisas demoravam e não saía essa reforma. E a gente via os pedreiros assim numa demora. E eu falei: Senhor, eu vou passar uma manhã lá. E eu sentei no cantinho, lá no chão daquela entrada. E eu sentei lá
E de lá eu estendi as minhas mãos e eu fiquei. E eu comecei a dizer: Senhor, coloca todas as coisas no lugar. Senhor, há muitas coisas a gente pensa que é na força do nosso braço, mas vai ser pelo poder do Espírito Santo, vai ser pela emanação da sua luz, vai ser pelo poder da tua palavra. E fui orando. E enquanto eu não tive um retorno de Deus, eu não parei. E aí teve um momento que os pedreiros passaram e falaram assim: gente, será que essa é pastora? Se essa mulher fica ali sentada com a cabeça para baixo. E eu estava orando, e aí de repente eu ouvi a voz do Espírito, e o Senhor disse: filha, pode ir para casa, porque o meu Espírito deitou sobre esse lugar. E eu fui para casa, porque esse prédio, gente, vai até lá, na outra rua, em torno de 4.000 metros aqui. E nós somos tão limitados, a gente fica olhando dentro da nossa caixinha, olhando o nosso jeito. Como vai ser isso aqui? Como que vai manter? Como que vai acontecer? Meu Deus, se sai alguma coisa do lugar, acaba com a gente, como que isso vai ser? E o Senhor diz: eu pairei sobre esse lugar, eu pairei sobre a sua vida, eu pairei sobre a sua casa, e tudo que está fora do lugar, eu coloco. E eu tenho essa palavra para a sua vida. O Senhor está dizendo: Ele vai colocar tudo no devido lugar, porque Ele tem todo o poder. E eu fico imaginando a presença do Espírito Santo pairado sobre o caos. Não houve murmuração, não houve briga, não houve disputa entre Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade, um amor, uma comunhão. E ali em parceria, ninguém faz nada sozinho, nem Deus faz. Ninguém faz nada sozinho. Nós somos um no Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Amados, olha o número de pessoas que tem aqui. Se nós estivermos em acordo, se nós estivermos no mesmo propósito, nós colocamos Franca de cabeça para cima. Ah não, quantos revolucionadores tem aqui? Fala assim: nós podemos revolucionar essa cidade. É igual o Evandro pregou aqui de manhã. Eu prefiro ver essa igreja lotada e hospitais vazios. Ah não, vou repetir, né? Eu prefiro aqui lotado e os hospitais vazios. Porque o nosso Deus tem todo o poder. Ele tem todo o poder, mas vai ser de acordo com a fé. Vai ser de acordo com o que nós acreditamos. Cada um vive o que acredita. E o Espírito de Deus, em harmonia com o Pai, com o Filho, ficou ali. E eu tenho certeza que emanava luz. Emanava luz. Porque o que imagina? Quando Deus disse: haja luz, é porque havia uma harmonia entre eles para a luz acontecer. Como vai haver luz na sua vida se não houver uma harmonia entre você e a palavra de Deus? Como vai haver uma grande provisão? Como vai haver uma grande sinfonia do céu se o seu emocional está todo abalado, está confundido, está no pânico, está no medo, está na ansiedade? Isso com certeza, os sentimentos, as nossas emoções, elas barram o prospecto da fé, o que nós desenhamos em Deus. Então, o Senhor está nos convidando a ser alguém cheio do Espírito Santo. Ser alguém que move em parceria, em cooperação com o Espírito de Deus. Assim como o Espírito pairou, ele não moveu enquanto não houve uma ordem do céu. Oh, Senhor.
E a gente vê um mover na terra, como a gente viu o Espírito pairado sobre a face da morte. Vamos ler em 2 Reis 4, versículo 32, até o 36, mas conta a história de Eliseu, que recebe a notícia que o filho da mulher que construiu o quarto para ele ficar hospedado tinha morrido. Sunamita, né? Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a mãe do menino, que era Sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pega o seu filho. Vocês conseguem ver o profeta Eliseu movendo como o Espírito de Deus pairou sobre a face da morte, do abismo, da mistura, do problema. Agora o próprio Eliseu está pairado diante de uma situação de morte. O que o Senhor está querendo falar conosco nessa série da mentalidade de governo? Acorda, porque você vai criar a sua nova realidade. Vou falar de novo. Acorda, porque você é que vai criar a sua nova realidade. Aí é claro que o inferno, os demônios, eles vão querer atacar a gente aonde? No nosso emocional, no nosso pensamento. E eu falo que demônios comem feridas emocionais. Demônios, eles amam, por exemplo, pessoas que não perdoam. E elas têm uma ferida na alma. E elas têm um corte profundo dentro delas, porque isso vai atacar o seu emocional e isso vai barrar o funcionamento da sua fé e o mover profético na sua vida, porque você está aberto ao medo, você está aberto a espíritos malignos. E um deles é a incredulidade. Então, é uma parceria entre o céu e a terra. A nova realidade, ela vai ser a partir do que você acredita e de quem você já é em Deus. Então, nós precisamos aprender a enfrentar os processos, as mudanças, as transformações. Aqui, o Senhor deu uma frase e ela virou até uma camiseta. Eu mudei, estou mudando e vou mudar. #eu oro em línguas. Porque é um processo. É um trabalhar do Senhor de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa, porque Ele te fez, Ele é o autor da sua vida e Ele sabe como você funciona. Ele tem um manual, Ele sabe como é você e Ele pode te consertar, Ele pode te restaurar e Ele pode colocar sua mente no devido lugar. E nós então, hoje, e com essa série, nós estamos mostrando para cada um de vocês que é possível uma mudança sim, porém, ela vai ser a partir do que você faz e crê em Deus. Então você pode dizer assim comigo, não, pode falar com mais fé, assim, até mesmo como uma declaração profética. Eu, em Deus, pela fé, crio a minha realidade. Está começando a compreender?
Vamos falar novamente? Eu, em Deus, pelo Espírito Santo, movo na fé e eu posso criar uma nova realidade espiritual. Quantos recebem isso? Oh, Pai. E quantos compreendem que o Espírito de Deus, ele pairou sobre o abismo, mas ele não se misturou com a circunstância. Ele se misturou com o céu. Ele esperou a voz de Deus, não a voz que vinha da morte, não a voz que vinha do caos. E eu quero declarar e pedir que todos vigiem. A palavra diz vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, não deixa a situação e as circunstâncias dominar e te contaminar. Porque isso vai impedir o fluxo da luz de Deus na nossa vida. Porque viu Deus que a luz era boa. Viu Deus que a luz era boa. Amados, quando nós estamos com a essência de Deus, nós estamos com tudo. Fala assim, eu tenho a essência de Deus. E a essência de Deus é a luz. E ele criou todas as coisas. Falou assim, eu vi. Por que a primeira palavra que ele falou foi haja luz? Porque da luz fluiria todas as coisas. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de quem? Da natureza, semelhança de Deus. E a primeira palavra que ele libera é haja luz. E o tremendo e o magnífico é que na cidade santa, na cidade celestial, que está referindo em Apocalipse, pela visão de João, fala que a cidade santa, ela não tem dia e não tem noite, porque o Cordeiro é o sol que brilha todas as coisas. Ele ilumina, não tem dia e não tem noite. Ele simplesmente brilha. E os seus olhos são como chama de fogo. E é isso que o Senhor, Ele chama a gente para viver. Vocês são minha essência. Vocês são da minha imagem, da minha semelhança. Vocês são parecidos, vocês são filhos. Não tem como falar que o Gustavo não é filho do Marcos. Ele parece tanto com a família do pai que o meu sogro colocou o rosto no celular do Gustavo e liberou a senha. Confundiu o neto com o avô. Por quê, amados? Aí os outros falam, não tem como não falar que o Vitor não é filho da Vânia, porque parece. Muito parecido fisicamente. Então, amados, nós somos filhos de Deus e não dá para a gente andar por aí sem as pessoas saberem que nós somos filhos de Deus. E o que vai emanar de nós é luz, é luz, é luz. E disse Deus, façamos o homem à imagem e semelhança nossa, para que eles governem, para que eles dominem sobre todas as coisas. E essa luz, queridos, ela é puro amor. Essa luz, ela é tão perfeita que começa a penetrar os lugares mais escuros e escondidos do nosso interior. Essa natureza do Senhor em nós é que vai nos capacitar para ser profeta sobre o caos. Como o Senhor levou o profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos. E falou, Ezequiel, como que vai ser? O que faz aí, ó Senhor?
E agora o Senhor fala para ele, profetiza, profetiza. Em 3 etapas, não foi só numa primeira. Você vê que Eliseu, ele deita sobre o menino e ele espera emanar dele aquilo que era vida e esquentar o corpo do menino. E ele sai, anda pelo quarto. Para mim, ele está andando, orando, profetizando e crendo. E aí ele volta novamente e deita sobre o menino. Isso quer dizer que haverá coisas e situações na nossa vida que vai requerer um tempo maior de profecia e de liberar a palavra. Só que nós tendemos a nos misturar com as circunstâncias e com o nosso emocional ferido. Sabe, queridos, eu cresci na igreja, eu amo o Senhor, eu quero viver para Ele, quero viver e pastorear e ser isso aqui. Mas é muito triste o tempo ir passando e se as pessoas não mudarem de nível, se as pessoas não crescerem, não amadurecerem, não dá, nós temos que crescer. Nós temos que vencer. Nós temos que romper com os nossos próprios limites. Então, o que o Senhor te trouxe aqui? Qual é o lugar que você está e para onde você pode ir em Deus? Você pode ir muito além, você pode muito mais. Em Deus nós criamos uma nova realidade. Em Deus nós somos co-criadores e Ele é perfeito. O que Deus quer para a gente é lindo, é maravilhoso. E nós não podemos ficar presos lá no nosso emocional e nem na nossa história. Eu não dou conta, eu não posso. Para mim não serve, para mim não dá. Oh, queridos, em nome de Jesus, enquanto tem tantas pessoas aí, lá fora, elas descobrem o fluxo da riqueza, elas prosperam. Você pega os grandes mentores, e vou falar um cristão, é o Paulo Vieira, e até a Diana conhece muito lá da videira. O Paulo, assim, a vida dele começou a mudar com 30 anos ou 33 anos, mas era muito, de uma escassez muito grande, de uma frustração muito grande, e esse homem cresceu absurdamente. E como que essas pessoas descobrem? Eles começam a analisar e estudar a vida das pessoas que alcançaram muito sucesso. Se você pegar o livro do Napoleão Hill, ele fala, um livro de 700 páginas, e ele começa falando que foi analisando a vida das pessoas que deram certo. O que eles fizeram? Agora, vocês pensam comigo, nós temos Jesus na nossa vida, nós temos a luz de Jesus em nós. A palavra diz que vós tendes a mente de Cristo, então eu posso ter uma mente brilhante, então eu posso ter uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para ser alguém diferenciado no meu tempo e na minha geração. A sua família, a sua cidade, a sua geração precisa saber o legado que você vai deixar. Mas nós somos co-criadores junto com o Espírito Santo, junto com o Senhor. A Bíblia diz para nós sermos cooperadores com o Espírito Santo. Você vai cooperar xingando? Você vai cooperar duvidando? Vai cooperar reclamando? Reclama, não tem o fluxo da gratidão.
Não são esses mentores aí fora que estão falando de fluxo de gratidão e que gratidão é luz, não. É a palavra de Deus que diz que aqueles que são gratos, eles vivem na luz. E se você vive na luz, as trevas não estarão na sua vida. Você vai prosperar grandemente. Não tem como. Não tem como. Se o Senhor está em nós, se Ele já pagou todo o preço por nós, por que nós vamos viver menos? Mas o pecado, as dores, o sofrimento, a mentalidade que ela é atacada e a pessoa oscila, e daqui a pouco a ansiedade já começa a ser tão descontrolada, e daqui a pouco é pânico, é transtornos e é muito remédio. Quantos querem viver a vida abundante que o Senhor tem para você? Quantos creem que o Senhor tem vida abundante para nós? Então levante as suas mãos e fale: eu creio. Eu creio na vida abundante. Não, você crê mesmo? Quem crê? Fala assim: eu creio na vida abundante. Eu creio que eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu creio que eu sou filho. Eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio que eu posso criar uma nova realidade. Eu creio. Porque você constrói o caos na sua vida também, reclamando, duvidando. Você constrói o que você quer. Que dizem que a pessoa que ela fica amargurada, que ela fica com o emocional todo ferido, abalado, começa a brotar doenças? Parou algo. Você pode observar o seu emocional, você pode observar a sua mente. E se você não barrar, e se você não parar isso, você vai entrar num lugar muito ruim. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: eu tenho um novo lugar em Deus para cada um viver. Eu sei o tempo que você está, eu sei a hora que você está, eu te conheço, mas o Senhor diz: eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te amar, porque essa luz do Senhor é amor. A luz do Senhor é amor. A luz do Senhor é amor. Quando tem amor, não tem competição, não tem briga, não tem disputa. Quando tem luz do Senhor, tem amor. Quando o meu irmão prospera, eu celebro. Não, eu acho que só foi um ensaio. Vou de novo, para a mente nossa ficar no lugar certo em Deus. Quando nós temos essa luz, quando nós temos esse fluxo da natureza de Deus dentro de nós, essa luz é amor. E o amor encobre multidão de pecados. Você não fica fofocando, você não fica descobrindo o outro, você não aponta o dedo para ninguém, você não julga, você não critica e nem compete com ninguém. E quando o amor de Deus brota na sua vida e alguém prospera muito do seu lado, você celebra. Queria que nós fizéssemos exercício. Olha para o irmão, para alguém do seu lado aí, e fala assim: eu celebro a sua vitória, eu celebro a sua conquista, eu celebro a sua prosperidade. E aí? Nossa, teve gente que nem olhou para o lado. O sangue de Jesus tem poder. Mas tudo bem. E aí, amado, celebra a sua prosperidade, seu crescimento. Viu, Patrick? Celebra a sua prosperidade, seu crescimento. E aí você fala assim: gente, por que para algumas pessoas dá tão certo? Por que para algumas pessoas a resposta chega tão rápido? Meu querido, porque a resposta chega para quem tem luz.
para quem emana como o Espírito Santo. Pode estar o caos, pode estar a lama, pode estar a bagunça, mas eu agora entendi que eu crio uma nova realidade e eu pairo diante dessa situação e começo e eu termino dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente para de ter ciúme, para de competir um com o outro. Às vezes a gente conta a realidade da nossa equipe, o Farol da Casa, que é muita gente, são 4 bandas, e aí a gente fala dos nossos bastidores, porque eu não consigo acreditar de verdade da gente chegar aqui e cantar: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, e quebrando pau lá atrás. Eu não consigo. Não tá, não é, não, sabe? Eu quero viver de verdade. Eu quero viver. Mas como que faz no dia a dia? Como que faz? Quebra a natureza, perdoa um ao outro, para de briga, para de disputa e vai dar o seu melhor para o Senhor. Depois o Marcos fala assim para mim: Vanior, você fez muita careta. Que tom que você tá? Não, mas aí não dá. Que tom? Acho que é sol. Não, essa, eu recebi? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. Totalmente ligados, o quê? Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, expressando o quê? A glória. Fazer o coração, aquele é melhor, né? Às vezes as pessoas chegam aqui na casa e ficam assim: gente, isso é muito surreal. E elas ficam esperando quando que vai quebrar o pau, como vai ser aqui, porque não é possível. Não é possível uma igreja desse tamanho, esse tanto de voluntário. E que é isso? Amados, em nome de Jesus, o Senhor está chamando a gente para ser espiritual. Para de ser carnal. Sabe? Isso funciona dentro de casa. Quando a gente casou, e eu era muito novinha, e o Marcos, a gente inexperiente, e eu queria voltar para casa da minha mãe, não para ficar longe dele ou separar, não, mas é porque eu estava com muita saudade, eu queria voltar para lá. E eu chorava por causa dos meus pais e dos meus irmãos. E aí o Marcos então falou: você fica 15 dias lá e 15 dias aqui, até revezar. E o Espírito Santo falou para mim que não. Mas
naquela semana a gente começou muito a brigar, ter umas disputinhas, uns negócios bobo, umas coisas assim tão feias que eu simplesmente detesto. Mas ele teve uma fala tão preciosa que ele falou assim: peraí, Vaninha, o que nós estamos fazendo? Nós vamos construir uma verdade, uma realidade do lado de dentro, com a porta do lado de dentro, porque lá fora nós não vamos viver de fachada, nós vamos viver de verdade aqui do lado de dentro. Então, a gente construiu uma verdade do lado de dentro, sem fachada e sem foto para Facebook. Como casa de oração, nós estamos criando uma realidade que nós vivemos em equipe, que nós vivemos juntos um com o outro, e o seu dom, o seu talento não nos ameaça. Você pode prosperar, você pode crescer, você pode voar como um avião muito forte que nós vamos celebrar. Domingo passado, o Gustavo pregou de manhã e a gente estava ali celebrando. E ele chora, e ele conta as coisas, e honra a nossa vida. Falou: oh, Senhor, que bonitinho. E a gente não combina nada com eles, com ninguém que sobe aqui. À noite, a Diana estava pregando. Foi a primeira vez que ela voltou depois de ter ganho o nenê. E a gente celebra. E a gente vibra. E a gente fala: uau, como valeu a pena, que coisa mais boa. Hoje de manhã a gente estava bebendo assim, ó, aqui do Evandro. Esse ministério de louvor, todos que ministram, a gente fica assim: uau, que maravilha. Porque nós estamos criando essa realidade que se chama cultura da honra. A gente cria. Como filhos de Deus, que tem a luz, que tem o amor. Quantas pessoas chegaram aqui tão feridas, tão derrubadas, tão mal, e o Espírito Santo foi movendo de uma forma tão linda, e a gente foi acolhendo as pessoas, e elas foram assim abraçadas pelo Espírito de Deus. E isso conforta o nosso coração. Que é possível criarmos uma realidade, assim como foi possível a gente criar uma realidade de verdade, que a gente não fica fofinho, fofarantes, na frente dos outros, não, é assim a nossa vida lá em casa. Para a gente viver de verdade. Então, nessa mentalidade de governo, nessa nova realidade, nós não temos uma mente competitiva, nós temos uma mente criativa. Nós somos criadores. Nós somos a imagem do Senhor. Ele colocou a natureza dentro de nós, colocou o potencial para nós irmos no nome dEle. Por isso que nos próximos dias agora no programa, nós vamos falar de todos os princípios e conceitos do enriquecimento do povo judeu. Quanto é fantástico, quanto é forte. Eles se tornaram uma potência mundial, mesmo morando no deserto. Einstein era judeu e ele usou apenas 10% da capacidade de inteligência do cérebro dele. Quem nós somos? O que nós estamos construindo na vida? Mas você precisa saber que para criar essa nova realidade, você precisa ter a consciência da luz, e você não pode barrar a luz do Senhor que flui de você. E para terminar, em Apocalipse 21, versículo 22, diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. As pessoas que ficam presas numa denominação e numa igreja vai quebrar a cara a hora que chegar lá no céu, porque não tem templo e nem denominação. Não vai ter um turminha da Assembleia, nem da Batista, e nem de igreja nenhuma, porque não tem paredes, porque o templo é o próprio Deus.
Então, que não haja barreiras no nosso coração, na terra, que a gente possa amar o corpo de Cristo e as pessoas. E essa casa onde o Senhor te deu para você estar, ela é uma extensão do corpo de Cristo na terra. Mas isso não quer dizer que nós somos únicos e mais especiais. Nós somos uma parte do corpo de Cristo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. Gente, olha isso aqui. O Cordeiro é a candeia da Nova Jerusalém. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa. Trate de ir para o lugar alto onde você nasceu para ser. Você é luz e luz não fica escondido. Você é a candeia da sua casa, você é a candeia dessa cidade, você é a candeia da sua empresa, você ilumina, você é ministro labareda de fogo. Você é a natureza do Senhor. E olha o que diz em Apocalipse. O Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. E aí em Apocalipse 21, 5 e 6 diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Uau, fala assim comigo, eu com o Senhor, vai acontecer coisas novas na minha vida. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Dá um sorriso, fica alegre, fica feliz. Fala assim: está tudo feito, está tudo pronto. E eu, com o Senhor, crio a minha nova realidade. Foi o que o Tiago falou. Eu me inspiro com o Espírito Santo e eu criei minha nova realidade, eu criei meu novo mundo. E muita gente só vivendo na religião, sem saber o que é o Espírito Santo de Deus, o que é a luz dentro de nós. Nós, o povo de Deus, é para ser o povo mais forte e mais poderoso da terra. Quem quiser pega, tá? Eu estou liberando palavra. Nós, o povo de Deus, é para ser o povo mais forte e mais poderoso da terra. As pessoas é para serem impactadas com a nossa vida, através do nosso testemunho, através de quem nós somos, através do que a gente cria. Quantos recebem e falam assim: eu acredito que eu crio novas coisas. Verdade? Você pode criar novas coisas? Você pode criar novas coisas? Gente, presta atenção. Esse banner aqui foi criado por alguém. Tudo aqui foi criado por nós, por alguém. Você tem noção quantas horas e dias o pastor Marcos dormiu só 3 horas por noite? Porque ele ficava aqui até de madrugada e tinha que sair de madrugada para Furnas. Mas a gente estava criando uma nova realidade para a cidade de Franca. Nós estávamos criando uma nova realidade. Nós queríamos e sonhávamos com a igreja relevante. E o Senhor diz: casa de oração, vocês são relevantes nessa cidade.